Oi pessoal, tudo bem? Eu vou falar hoje sobre essa ideia moderna de que a fé é contrária à razão e de que a razão é contrária à fé, né? Então, assim, eu tenho um certo interesse sobre filosofia e sobre teologia, né? Tudo que eu vou falar hoje basicamente está no curso do Padre Paulo Ricardo chamado Introdução ao Método Teológico. Eu recomendo fortemente. Quem é católico, de repente porventura quem não é, que dê uma olhada nos cursos do Padre Paulo Ricardo, são realmente muito bons, né? Esse eu recomendo especialmente, e tem vários cursos muito bons lá. E então, como interessado também em filosofia, em teologia, né, não necessariamente estou muito longe de ser um filósofo ou um teólogo, mas assim, eu digo para você que boa parte do trabalho de um filósofo é saber o que realmente se refere às palavras que estão sendo ditas, né? Então eu aconselho vocês a frequentemente procurarem a etimologia das palavras, né? Saber a origem dos seus significados, né? Só através disso daí você já vai perceber de que muito do que se fala hoje como filosofia é burrice mesmo, tá fora de lugar, perda de tempo. Eu recomendo a vocês procurarem o site chamado Origem da Palavra, tudo junto, .com.br. Lá tem uma lista bem grande de palavras, então quando você tiver dúvidas, em vez de procurar somente um dicionário, se você quer saber o que realmente aquela palavra se remete, você pode procurar nesse site que vai ser de grande ajuda. Então, assim, como eu disse, então, conforme talvez a filosofia, seria bom você saber o que realmente aquela palavra remete, né? Então, para a gente poder discorrer sobre esse combate entre fé e razão, vamos tentar definir o que é a fé e a razão, né? Então, a gente pode começar pela razão, né? Basicamente, na faculdade, na alma, tem duas faculdades, a razão e a vontade, né? A razão mais ligada, à inteligência, a aplicação do intelecto, e a vontade, talvez mais relativa à vontade e à ação, a vontade, emoção, ação, e a razão mais ligada à contemplação, e falta de movimento, falta de emoção também, por isso dizem talvez uma frieza, enquanto a emoção ela é quente. Então, assim, nós dizemos assim que a razão também ela vem do latim ratio, então é relativo à proporção, e então por isso aí se explica também o termo inteligência, Então a razão ela nunca é a razão como proporção, ela nunca pode ser uma proporção separada do resto, Então quando nós estamos falando da proporção, nós estamos falando realmente assim das relações também, entre os diferentes seres, entre os diferentes entes, Ente é uma palavra aí que por exemplo, você está falando de uma pessoa que serve, é um servente. Então, a pessoa que é um ente, é aquilo que está sendo, no mundo. Então, você, através da razão, percebendo as diferentes proporções, as diferentes relações entre os entes. E por isso que nós usamos a palavra inteligência. Porque inteligência vem de interlegere, é latim também, e legere é relativa à leitura, Então, a interleitura dos entes, E aqui inter tem um sentido igual, por exemplo, interação, que tem a ação. A interação é a ação que vai e volta, a ação de resposta de duas pessoas. Então logo também a inteligência ela se aplica, não consegue se aplicar a um ente sozinho, mas ela necessita da compreensão das relações deste ente no mundo que ele está. Então nós obviamente não conseguimos compreender nada olhando por si só no mundo. Não existe nada que esteja fora do mundo, fora das relações, Quem trata assim os entes de uma forma mais separada é a ciência moderna, através dos experimentos, a ciência empírica, a ciência experimental, que
utiliza recortes da realidade para testar certas hipóteses, né? Então, esses recortes, eles estão fora da realidade. Então, essa ciência, ela consegue dizer como que aquelas coisas se comportam no laboratório sobre aquelas circunstâncias, mas nem sempre é capaz de dizer como que as coisas são sempre na realidade, né? Tendo em conta todos os acidentes, né? Todas as ocasiões que podem ocorrer na realidade. Então, fica meio à parte, né? E já vocês vão entender que isso pode ter um efeito aqui no que nós estamos falando. Então, sendo a razão lidando com as relações entre os seres, né? Nós podemos falar sobre como que a razão é aplicada, né, no mundo, né? Então, por exemplo, a razão, ela, de certa forma, ela tem que escorrer no tempo, né? Ela não consegue captar os dados de um certo ente instantaneamente, né? Ela precisa de um certo tipo de investigação, né? Então, de repente colocando mesmo na posição de um detetive criminal, por exemplo, né? Que ele chega na cena do crime naquele momento, né? Então tudo o que ele tem são simplesmente dúvidas, né? Ele não tem nenhum tipo de conhecimento nem sobre o crime e muito menos sobre o seu motivo de interesse, que é encontrar o criminoso. Então, a partir do momento que ele chega e ele começa a adquirir as informações, então ele pode formar suspeitas, né? Ele pode formular hipóteses, né? E através dessas hipóteses ele pode testá-las, né, para chegar numa opinião, né? Então, por exemplo, nas suspeitas, né, ele pode achar um suspeito, que ele suspeita que cometeu aquele crime, né, e interrogar aquela pessoa, né, com aquelas hipóteses, né. Então, por exemplo, ele vai lá e interroga o sujeito, né, o cara dá a ele um álibi falso, né, e através da investigação, ele vai lá e encontra na casa do cara uma faca ensanguentada, né, sendo que a vítima morreu esfaqueada, e ele encontra lá roupas com sangue da vítima, através do teste de DNA. Então, aí ele já, depois de ter formado a opinião que aquela era a pessoa, daí com essas comprovações ele dá a fé dele de que este é o criminoso, né? Então, assim, isso é um roteiro até dito pelo São Tomás na Suma Teológica, não foi eu que li, o próprio Padre Paulo Ricardo falou no curso, né, que há um caminho, né, que primeiro é a dúvida, onde não há nenhum tipo de conhecimento nem assentimento sobre o tema. Depois tem a suspeita, né, você tem algum tipo de assentimento, algumas coisas você considera ali que são verdadeiras, né. Assentimento aqui tem a ver com concordância, né, que sentir junto, a concordância é o coração no mesmo lugar, então são coisas assim que realmente é claro que a razão pode se debruçar sobre o tema, mas sempre a aceitação de uma verdade é um ato da vontade, então envolve também a emoção, né? Então depois que você tem ali as suspeitas, você pode estudar mais a fundo e desenvolver uma opinião. Quando você tem uma opinião, quando você já tem a opinião, você tem um grau de assentimento maior, mas ainda você tem um medo de errar. Então, depois disso, né, se debruçando mais sobre o tema, claro que sempre com honestidade, você pode dar a sua fé. Dar a sua fé é o assentimento total, né? Então, por exemplo, quando você dá a sua fé na Igreja Católica, você aceita que aquela Igreja Católica não pode errar. A Igreja Católica é infalível, né? É óbvio, né, que existem pessoas dentro da igreja e toda a história da corrupção e blá blá blá, né? Nem eu falo. A diferença é que você sabe que a corrupção é um câncer, mas você sabe que na Igreja Católica é um câncer que você tem certeza de cura, né? Enquanto uma pessoa, você tem um câncer, você sabe que ela pode morrer. A Igreja Católica ela é mortal. Então, nós descrevendo assim os passos da razão, já fica de certa forma descrita, né, o que é a fé, né? É um assentimento, né, mas não é um assentimento que não é baseado em nada, né? Existem evidências por trás, né? Então, por exemplo, quando você vai talvez investigar a Igreja Católica, né, você pode, por exemplo, ir numa missa, né, e ver a homilia do padre,
né, e vendo aquela homilia, vendo que existe uma certa substância ali por trás, e pensar de onde que vem isso, né? Então, pode vir da razão do padre, mas a razão do padre vem de onde, né? E você vai ver que o padre estudou, né? Então você pode estudar certas coisas que o padre estudou, então você vai poder ver assim a teologia, né, os livros dos santos, a vida que eles levaram, né, e perceber que existe um algo mais ali, e de repente chegar até a partir da suspeita que você teve por causa da homilia, chegar numa opinião de que é algo ali realmente interessante, né, e observando o que foi dito pelos profetas, né, a revelação toda, a vida de Jesus, né, lendo o Evangelho, né, você pode realmente chegar a dar o passo da fé, se você quiser, né. Então, aí está a própria, né, a fé já está imbuída dentro da estrutura da razão, né. Então, como que você pode dizer que a fé e a razão são contrárias, sendo que sem a fé você não chega a lugar nenhum necessariamente, né? Nós podemos dizer que acima da fé existe uma certa certeza da experiência, né? Ou diríamos empírica, se fosse na filosofia, que é uma certeza do experimento, que é essa certeza que a ciência moderna busca quando faz, por exemplo, experimentos diversos dela. Ela busca ter uma certeza de que as coisas são daquela forma, né? O nosso problema é o seguinte, que esse tipo de certeza ela é muito difícil de ser encontrada, né? O range de coisas que nós podemos experimentar é muito pequeno. Então, você imagine, por exemplo, se todas as condenações dependessem de que o juiz não visse apenas as evidências, mas que ele realmente atualmente observasse o crime que aconteceu, né? Então, assim, o número de crimes que tem testemunhas é muito pequeno. E o número de crimes do qual o detetive ou mesmo o juiz são testemunhas é um número muito mínimo, né? Então, se as coisas fossem dessa forma, realmente, provavelmente, praticamente ninguém seria condenado por crime nenhum, né? Então, assim, a fé, quando ela não é colocada no ser superior, no ser supremo, né, ela tem que ser colocada em algum outro lugar. Então, até porque, assim, sem a tua fé, né, você só vai ter opiniões diversas sobre diversos assuntos, mas nunca você vai pôr a tua fé em nada. Então, assim, precisamos, né, também saber diferenciar, né, que realmente a sabedoria, a inteligência e a esperteza são três coisas distintas, né, diferentes. Então, se você não for dar tua fé em nada, você nunca vai saber de nada. Você pode ter até algum conhecimento, conhecer algumas coisas, mas a sabedoria só vem através da fé, né? Então, da onde que veio essa divisão, né? Então, nós temos um rapaz chamado Guilherme de Ockham, né, que ele desenvolveu uma forma de pensamento chamada nominalismo, né? Então, assim, nós hoje em dia, né, somos capazes, por exemplo, de olhar para o gato e olhar para outro gato e saber que entre esses dois gatos existem características que são iguais, né, que todo gato terá. Existe uma forma de gatitude, né, entre, né, esses gatos, né? Né, através da nossa razão, nós podemos olhar, por exemplo, para um tigre, né, e ver que o tigre, ele, apesar de ter um formato semelhante, características semelhantes, né, formas de agir de certa forma semelhantes, mas existem muitas diferenças. Então, tem ali um formato do rosto parecido, um formato do corpo parecido, né, mas as cores são diferentes, o tamanho é diferente, o temperamento é diferente. Então, nós dizemos, por exemplo, que o tigre, de certa forma, é o primo do gato, né, uma analogia com relação à família, né, não são parentes diretos, mas parentes de certa forma indiretos. E então, nós falamos isso por causa que na nossa concepção existe um ser do gato atrás do gato, né? Existem características que são algumas obrigatórias, né, outras, né, não obrigatórias, mas simplesmente possíveis no gato, né? Então nós sabemos que o gato terá um rabo, terá quatro patas,
né, terá a capacidade de cair em pé, né, que acidentalmente essas coisas podem faltar no gato, né, ou então são as cores, por exemplo, nós sabemos que o gato não é necessariamente sempre preto, ou sempre branco, ou sempre malhado, mas que o gato jamais será verde, ou nunca o gato será azul. Né? Então nós podemos ler essas características e sabemos que existe um ser gato. Né? Quando alguém te pergunta o que é um gato, você sem observar gato nenhum, você vai poder dizer o gato é assim, assim, assado. Né? O nominalismo já acredita, por outro lado, que não. Que ele acha que não existe esse conjunto de características, é simplesmente uma forma de convenção, né, que partiu da observação de diversos gatos, né, e das semelhanças entre eles. Então, o Ockham já diz que não existe uma substância geral, né, não existe uma natureza comum, não existe uma natureza geral desses seres, né, não existe um ser gato, só existe simplesmente, né, uma história de comparação. E então isso leva assim, não existisse esse ser por trás das coisas, eles só acham que existe simplesmente os seres espalhados, únicos, né? Cada ser é um ser individual, não existe mistura, né? E então com isso, né, ele apaga as relações entre os seres, né? Em parte. O que acontece é que a conclusão lógica disso é que ele mesmo afirmou que Deus, nós não podemos ter acesso a Deus pela razão. E se nós não podemos ter acesso a Deus pela razão, nós podemos ter acesso a Deus simplesmente pela vontade. Então, né, na visão do Ockham, né, na visão nominalista, a fé deixa de ter parte com a razão. A fé passa a ter parte simplesmente com a vontade, com a parte emocional do ser. Né? E uma pessoa que é um nominalista, né, é o Martinho Lutero, né, que desencadeou a Reforma Protestante. E então, através dessa negação da razão como meio para conhecer a Deus, existe toda uma negação da teologia católica, né, e nós caímos nessa forma de um sentimentalismo que tem até mesmo invadido em certas formas a Igreja Católica. Né? Então, são coisas como acaba sendo realmente caindo de certa forma naquela parte que talvez alguns chamam de psicologia das massas, né? Ou naquela parte onde a pessoa, para ter fé, ela acaba sendo influenciada pelo humor geral das pessoas dentro de uma missa, né? Ela vê toda aquela comoção que acontece na igreja evangélica e contaminada e indo pelo movimento da massa, ela acaba sentindo alguma coisa ali e ela já passa a achar que aquilo ali que é a fé. E daí aí que surgiu essa separação. Mas, como eu falei, você olhando pela própria estrutura da razão, fica claro que a fé é parte da razão, né? E, obviamente, por último, se nós estamos falando das relações entre os diferentes seres, né, a teologia ela vai tratar, então, das relações dos seres com o Ser Supremo, de certa forma, né? Então, acho que é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E qualquer comentário, dúvida, assuntos que eu possa tratar no futuro, eu agradeço se deixarem nos comentários. Muito obrigado, até mais.